Olá, boa noite, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Tem que ver que hora que você está assistindo a essa aula. Bom, aqui nós estamos na aula do dia 9 de março, da disciplina de recuperação da informação, na unidade 4, né? E nós vamos falar de avaliação de sistemas de recuperação de informação. Então veja bem, coloquei a seguinte definição. A avaliação de sistemas de recuperação de informações refere-se ao uso de métricas para definir os níveis de revocação, silêncio, ruído e precisão nas respostas do sistema em relação ao acervo disponível. Lembrando que revocação, silêncio e ruído a gente já discutiu. Aí o termo novo aqui, no caso, é precisão, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Veja, todos esses elementos, revocação, silêncio, ruído e precisão, dizem respeito ao desempenho do sistema, ou de um sistema, no caso aqui um sistema de recuperação de informações, em relação ao acervo e aquilo que pode ser recuperado do acervo, tá certo? Quais são os motivos que nós podemos ter para avaliar os sistemas de recuperação de informação? Bom, idealmente, os sistemas de recuperação de informação devem fornecer ao usuário todas as referências que existam no acervo e que sejam relevantes para a pesquisa formulada. A pesquisa formulada pelo usuário, né, expressada normalmente como uma expressão de busca, formulada como uma expressão de busca, né? Deixando de fora da resposta da pesquisa todas as referências não relevantes. Então, o motivo para estudarmos e avaliarmos os SRI é para entender esses níveis de acerto ou erro, né? Ruído, silêncio, revocação e a precisão para sabermos se o nosso sistema é bom ou é ruim e o que podemos fazer para melhorar esses sistemas. Bom, a avaliação ela deve acontecer de uma maneira metódica, ser baseada em fatos e não meramente em suposições ou em opiniões pessoais, né? Opiniões pessoais sim, mas desde que estejam embasadas em dados quantitativos preferencialmente. Então, aqui, algumas métricas que são, digamos, tradicionais de serem encontradas em avaliação de SRI seriam silêncio, revocação, ruído e precisão, tá certo? Bom, eu não vou aqui refrescar, né? Mas o silêncio, não vou refrescar os termos, não vou atualizar muito, vou falar só rapidinho porque nós já discutimos isso em outro momento, tá certo? Mas o silêncio, ele ocorre quando você faz uma consulta através de um SRI e mesmo havendo elementos no sistema, ou não havendo, ocorre um silêncio. Não há uma resposta, nada é respondido pelo sistema, ou é respondido com uma resposta vazia. Já o ruído, ele ocorre quando você tem uma resposta do sistema, mas essa resposta inclui itens que não deveriam fazer parte da resposta, tá certo? Ok? Bom, a revocação ocorre quando um item ele acaba sendo perdido, vamos dizer assim, no sistema, né? Também a revocação ela é também muito referida com o termo de recall. E a precisão ela acontece ou ela é o grau, o nível, o quantitativo que vai mostrar um baixo nível de ruído, revocação e sem silêncio. E a resposta ela será mais precisa na medida em que não tem silêncio, nem revocação e nem ruído, e foram incluídos, obviamente, o fato que decorre das três primeiras, né? Todas as possíveis respostas relevantes para o usuário. Então, a precisão ela é a consequência de um bom resultado do sistema. Quando o sistema tem muito silêncio, muito ruído, a precisão é ruim, tá certo? Obviamente, então, níveis baixos de silêncio, ruído e revocação
implicam em uma precisão melhor do sistema. É claro que esse conceito de precisão ele pode ser medido de outras formas também, né? A gente vai até discutir um pouco sobre isso até o final desta aula, que a questão da precisão ela pode ser em função do que eu acabei de explicar, mas ela também pode ser medida através de outros aspectos, como, por exemplo, o quão completa é a resposta de um sistema em relação ao conjunto de metadados que ele possui, e não falando em itens bibliográficos ou em documentos que possui, mas o quantitativo de metadados sobre esses documentos que são fornecidos para o usuário. Bom, continuando, nós temos aqui algumas métricas que eu chamaria de não tradicionais, não são tradicionais de serem encontradas, sendo utilizadas para avaliar um sistema de recuperação. Daqui eu vou colocar tempo de resposta do sistema, tipo de arquitetura do sistema, se ele é web, mobile ou um outro tipo de interface, se é gráfica ou textual, por exemplo, e tipo de modelo de representação de dados, tá certo? Então você pode avaliar também, além daquelas outras dimensões, através dessas dimensões, utilizando essas métricas. Tempo de resposta pode ser uma boa métrica, porque um sistema que ele demora muito para responder, ele pode desagradar o usuário porque a espera é tão grande que ele acaba indo embora ou vai fazer alguma outra coisa e desiste daquela pesquisa. É o caso daqueles sistemas que você clica e não sabe se ele está fazendo alguma coisa ou se fez e não deu certo, aí você clica de novo e no final vai bugar tudo. Com relação à arquitetura do sistema, por exemplo, se é um sistema web, significa que ele não precisa de atualização de software do lado do usuário, porque basta ele abrir o navegador e usar o sistema. Já se é uma versão mobile, ele tem que estar atualizando o celular. Então, se ele não tem uma versão mais nova, pode ser que ele perca algumas funcionalidades ou que ele fique utilizando um software que tenha algum problema em alguma dessas funcionalidades, tá certo? Mesma coisa para outros tipos de aplicativos que são instalados na máquina do usuário, tá certo? Então, atualmente, o modelo web é um modelo interessante porque ele não precisa passar pelo processo de atualização de software na casa, no equipamento do cliente, do usuário. Então, eu posso acessar aqui mesmo no meu laptop, no meu celular, usando o meu navegador. Eu acesso o site, eu não precisei baixar, não precisei instalar nada, tá certo? E se eventualmente eu fizer alguma alteração no sistema, essa alteração, ela automaticamente já estará disponível para mim, o que é ótimo, né? O que é fantástico, porque eu não tenho que lidar com a problemática de atualização. Então isso pode ser uma métrica também para avaliar um sistema de recuperação. Você pode avaliar isso na hora da aquisição, né? Saber qual é o tempo de resposta, qual é o tipo de arquitetura, porque dependendo da arquitetura você vai ter problemas de ficar atualizando ou de convencer os seus usuários a instalarem software nos equipamentos deles. Tipo de interface gráfica e textual. Existem alguns sistemas antigos em bibliotecas que são textuais ainda, é muito antigo, e são ruins. E eles são ruins porque são textuais, porque não usam certos recursos que as interfaces mais avançadas podem oferecer, tá certo? E temos também a possibilidade de sistemas sem interface. Sistemas sem interface, como seria isso? Um sistema sem interface? Como é que eu falo com o sistema? Sem interface nesse sentido, dela ser material, dela ser materializada, de eu poder enxergá-la aqui. Veja só, quando a gente fala de interface, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um espaço de interação, e nesse espaço de interação eu tenho objetos de interação. O objeto de interação é onde eu clico, onde eu escrevo, onde eu arrasto, onde eu faço eu solto um determinado texto, uma imagem, etc., alguma coisa assim para ser processado. E esses objetos estão agrupados nos espaços de interação. Então, uma interface ela é desconstruída assim, analisando quais são os seus espaços e quais são os objetos de interação. Então, eu posso ter uma interface cujo objeto de interação é um comando de voz, por exemplo, acessar o site tal, ou
procure o livro tal, ou traga livro sobre, dá uma expressão de busca, tá certo? Você diz uma expressão de busca. Nesse caso, a interface ela não está definida num display, no monitor. A interface é abstrata. A interface é como a comunicação de duas pessoas. Eu falando com alguém aqui, eu não estou falando com uma tela, estou falando com um indivíduo, com outra pessoa. Então, à medida que eu falo, a minha voz vai, ele ouve e tal, ou usando sinais, né? Eu acabo falando com a outra pessoa, tá certo? Então, a interface entre eu e aquela outra pessoa é uma interface abstrata, materializada, no caso, pela voz ou pelos gestos, né, no alfabeto. Bom, e eu ainda tenho uma avaliação, uma métrica, né, que seria com relação ao tipo de modelo de representação de dados. Eu posso dizer, não, o seu sistema ele é booleano? Não, então não quero porque é muito limitado. Ah, é um booleano estendido? Mas ele é estendido de que maneira? Qual foi a extensão que vocês fizeram? Ah, não, ele é vetorial, beleza. Ah, não, ele é um modelo isso, modelo aquilo. Você analisa e pode descartar alguns que são limitados, né, para você poder ter melhores funcionalidades. Bem, ok? Está me acompanhando? Se não estiver, você volta, dá uma pausa, volta e play de novo, tá certo? Ok, vamos analisar aqui esses dados que eu extraí do texto chamado A Eficácia dos Modelos de Recuperação de Informações, um estudo particularizado na comunicação científica na web, dos autores de Souza e Tabosa. Então você, olhando neste texto, você verá esta imagem que eu extraí de lá, que mostra que num conjunto de 41 sistemas que foram analisados, 30 tinham como base o modelo booleano, 6 um booleano estendido. Tá? Agora, modelo booleano estendido tem vários, porque a extensão desse modelo ela permite que você faça uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, então isso não é o booleano com mais alguma coisa. Pode ter vários modelos de modelo booleano estendido, tá certo? Outros aqui que não se enquadravam em nenhuma das tipologias que foram encontradas na literatura, então foram classificados como outros. Era uma coisa muito particular. Então, o modelo vetorial também, tá certo? Está me acompanhando? O que são esses dados? Nesta pesquisa aqui que eu estou indicando para vocês, foi feito um estudo com todas as revistas, todos os periódicos científicos, todos os journals, classificados como Qualis A1 pela CAPES, à época do estudo, se eu não me engano era de 2015, e que tinham a classificação de Qualis A1 da área de ciências sociais aplicadas, onde se enquadrava naquele momento ciência da informação e a biblioteconomia, tá certo? Bom, então analisando esses journals, esses periódicos e sites desses periódicos, percebeu-se que dos 41 que foram examinados, 30 eram booleano, 6 booleano estendido, 1 modelo e 4 vetorial, né? Só para explicar a imagem. Está me acompanhando? Bem, então, nessa figura 2, os autores analisaram a quantidade de metadados existentes no banco de dados daquelas revistas, né, versus a quantidade de metadados que eram elegíveis, que estavam disponíveis para consulta. Por exemplo, se você consulta por autor, palavras-chave, título, então são três metadados disponíveis para consulta. Então, né? Olha aí, vários tipos de modelo booleano, né? Booleano estendido. Vamos ver aqui. Aqui você tem que 27 metadados faziam parte do banco de dados daquela revista. E desses 27, apenas 5 podiam ser usados para consulta. Tinham 27 no banco de dados, mais 5 para consulta. Olha esse outro aqui. 30 metadados no banco de dados, mas apenas 4
podiam ser utilizados para confronto ou comparação em expressões de busca. Então eu posso medir a eficácia, a eficiência de um sistema a partir desse ponto, se eu quiser, né? Ou seja, se eu tenho 30 metadados guardados a respeito de cada um dos itens bibliográficos, por que é que eu não posso pesquisar pelos 30? Eu deveria poder pesquisar pelos 30. Não sei, alguém pode precisar. Ok. E uma outra pergunta que não vou abordar hoje, né? E que também não foi coberta, ou acho que foi coberta no estudo, é o seguinte: tudo bem, eu tenho 30, eu só pesquiso por 4, mas depois que eu, usando um desses 4 metadados, quando eu tenho a resposta e quando eu acesso o material, eu tenho acesso a esses 30 metadados ou só tenho acesso a outros poucos metadados? É uma outra maneira de você aferir, né, a eficiência, a eficácia de uma revista, tá certo? Vamos continuar aqui. Tá ruim, né? O negócio não tá muito bom, não. Continuando aqui a nossa avaliação, tá certo? Esse aqui é no extrato, para vocês verem, o anterior aqui era Qualiza 1, né? Aqui ó, Qualiza 1, e esse agora Qualiza 2 também, né? A época do estudo, os journals, as revistas que estavam qualificados pela CAPES daquele período com Qualis A2. Então, Qualis A1 e A2 são revistas de ponta, nas quais você, em tese, tem ali o que? Revista, autores bastante relevantes e textos bastante relevantes, tá certo? Normalmente o crivo para você publicar em uma revista como essa é um crivo terrível, cruel, né? E o autor se submete a uma série de avaliações e críticas que ele recebe dos avaliadores daquelas revistas, tá certo? Bom, então aqui no Qualis A2 você vê também que tem uma diferença muito grande, ó. 27 existentes, 4 disponíveis, 27, 5, 3, 3, 30 disponíveis, 30 metadados existentes e só 3 disponíveis para consulta. E aí por aqui vai, tá certo? Note esse caso aqui é um caso fora da curva, né? Que ele tem 34 metadados em seu banco de dados e permite que você procure com 18, que dá mais do que 50%, né? Deve dar uns 53% de pesquisa. Então aqui você vê que, né, para esse que tem mais metadados, a sua eficiência ficou menor. Paradoxalmente, esse que tem 3 metadados na revista e permite pesquisar por 3, ele aqui seria classificado como muito bom do ponto de vista da eficiência entre a quantidade de metadados que estão guardados na revista e aqueles que podem ser utilizados para a recuperação. Por outro lado, a gente percebe que uma revista que tem 30 metadados, ela talvez tenha mais a oferecer do que uma que tem apenas 3. Então, veja que a análise pura e simplesmente de você ver quantos estão disponíveis e quantos podem ser utilizados para pesquisa, não necessariamente indicam um grau de eficiência pura e simplesmente. Ele precisa ser balanceado com talvez outras métricas, tá certo? Bom, então para a gente poder fixar o que foi discutido hoje, isso que está sendo falado para vocês, eu preciso que vocês leiam o texto chamado A Eficácia dos Modelos de Recuperação de Informações. Um estudo particularizado na comunicação científica na web, do autor de Souza e Tabosa, tá certo? Na verdade, um dos autores sou eu e o outro é o professor Hamilton Tabosa, do curso de Biblioteconomia, que você conhece. Então, eu estou pedindo que você leia esse nosso texto e você produza um texto avaliando e expressando suas opiniões embasadas sobre os sistemas de recuperação usados nas bibliotecas universitárias que você conhece. Seu texto deve ter sustentação teórica, não podendo ser mera opinião. O texto deve ter entre 4.000 a 6.000 palavras. Deve ser estruturado como um pequeno artigo, com todas as seções que se espera para este tipo de comunicação científica. Então, o que você vai fazer? Você vai ler esse texto para você entender certos embasamentos teóricos que você precisa e para você ter alguma inspiração.
e depois você vai avaliar, vai dar sua opinião sobre os sistemas de recuperação usados nas bibliotecas universitárias que você conheça, da UFC, da Uniford, da UES, de onde você conhecer, tá certo? Agora, essa sua opinião não pode ser aquela opinião leiga, gostei, não gostei, detestei, achei bom, ótimo, maravilhoso, uma coisa fantástica. Você vai ter que expressar uma opinião, mas uma opinião baseada em alguma teoria, você vai dizer, avaliando pelo critério isso ou aquilo, eu pensei, vi, achei, concluí e tal, mas segundo fulano de tal, isso, aquilo, etc. E tal, né? Use o nosso texto que já dá muitas pistas, né, para você de avaliações e tudo mais para você seguir. Essa tarefa deve ser postada até o dia 23 de março de 2021 pelo SIGA, exclusivamente. É a nossa última tarefa nessa disciplina e ela vai ter um peso diferenciado, obviamente, em relação aos outros trabalhos que eu passei, que em grande parte se constituíram basicamente de uma leitura e um pequeno resumo de um texto, tá certo? Essa tarefa é individual para essa data e ela tem um grande peso na sua avaliação da disciplina, tá certo? Fique com Deus e até nos encontrarmos na próxima aula gravada ou ao vivo, tá bom? A próxima aula que teremos será gravada e depois daquela será uma aula ao vivo, tá bom? Tchau!